Olá, meus amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, do seu canal, canal do pastor Ricardo de Oliveira. Queridos, para mim, como eu sempre costumo dizer aqui nas filmagens, nas gravações que eu faço para vocês, que é um prazer, uma grande honra poder servi-los com meditações acerca da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, do livro dos livros, do maior best-seller de toda a humanidade. A Bíblia tem mensagens para todos os momentos e para todas as situações da nossa vida. Na Bíblia, nós encontramos respostas para todas as angústias e todos os sofrimentos da nossa vida, porque sabemos que a vida é eivada e cheia de sofrimentos, de angústias, inquietações e também de dúvidas e incertezas. E na Bíblia Sagrada nós temos da parte de Deus a palavra que pode nortear, responder e dar-nos a certeza das coisas referentes à vontade de Deus. Queridos, eu estou com uma palavra meditativa ou uma palavra reflexiva aqui da parte de Deus para nós. O tema deste vídeo é De volta para os bons tempos, entre aspas. De volta para os bons tempos, entre aspas. Por que eu estou falando de volta para os bons tempos, entre aspas? Porque, queridos, é muito comum as pessoas, quando elas estão na igreja e quando elas estão em um período de crise ou estão em um período em que elas não estão mais comportando-se como pessoas de Deus, como verdadeiros cristãos, é muito comum essas pessoas começarem a lembrar daquilo que elas viveram nas suas vidas pregressas, ou seja, nas suas vidas antes delas entrarem para a igreja do Senhor, fazerem parte do reino de Deus, porque a igreja nada mais é do que a manifestação do reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus ainda não veio com uma aparência externa. Um dia se instaurará o reino de Deus em toda a terra para cumprir-se as profecias que diz que toda a terra ela se encherá do conhecimento do Senhor. E a Bíblia também diz que toda a terra ela será cheia da glória do Senhor. E diz a Bíblia também que desde o menor até o maior, todos conhecerão o nome do Senhor. E diz a Bíblia também que um dia trocarão as suas armas pelos ancinhos e enxadas. Isso é claro que era a linguagem da época e odiernamente falando, poderemos dizer que trocarão seus mísseis e bombas pelas coisas que vão trazer paz, que vão trazer uma tecnologia, e os tecnólogos não serão voltados para o armamentismo nem para a destruição. E isso é maravilhoso. Quero ler aqui um texto que vai basear esta reflexão, que está no livro do Êxodo, no capítulo de número 16 e versículo de número 1, que é o contexto anterior, para que eu chegue no texto que eu quero, que é o texto de número 3, o capítulo 16 e o versículo 3. Então diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. A Bíblia tem isso muito de bom. Ela dá localizações geográficas que podem ser constatadas honestamente pelos geólogos, geógrafos, historiadores e principalmente os arqueólogos. E essas informações, elas fazem com que comprove-se a veracidade da Bíblia Sagrada, os fatos que ela narra, porque ela tem essa característica de narrar, dando o nome de locais que existiram de fato e de verdade. Isso difere a Bíblia de um livro de fábulas, porque ela entrelaça a palavra de Deus com as coisas históricas, os locais históricos, os momentos históricos e também
com as coisas que são históricas, que tocam a nossa realidade. Isso é muito importante. Então diz que está entre Elim e Sinai. Sinai, inclusive, o Monte Sinai fica na Arábia. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Então Moisés, ele estava no Egito, como todos sabem. Ele foi, depois de um período que ficou de 40 anos no Egito, foi criado com todas as honrarias para ser inclusive um mandatário do Egito. Estava sendo preparado para isso. Inclusive a Epístola aos Hebreus requer que nós interpretemos dessa maneira no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. Diz-nos que Moisés ele preferiu o opróbrio do povo de Deus do que ser chamado de filho da filha de Faraó. E, segundo tradições, ele poderia ser até inclusive o próprio Faraó, já que o nome Moisés ele tem uma raiz semântica dentro de nomes egípcios. É claro que tem o correlato Moshe no hebraico, mas o nome Moisés também tem correlatos e tem raízes dentro da etimologia egípcia, dentro da etimologia da raiz das palavras e do próprio alfabeto egípcio. Inclusive tinha alguns faraós que eles têm nos seus nomes, por exemplo, Tutmoses é oriundo do nome Moisés, e a própria filha de Faraó foi quem deu o nome a ele. Ela daria o nome a ele de Moisés, porque das águas ele foi tirado. Então não é de se admirar que haja uma conectividade, uma conexão de raiz do nome Moisés com o Egito, já que ele foi batizado com o nome Moisés pela filha de Faraó. Então, queridos, diz ali que a congregação murmurou contra Moisés e Arão, que era algo que acontecia com muita constância e acontecia com por muitas e muitas vezes, a ponto da ira do Senhor se levantar muitas vezes contra aqueles homens que se levantavam contra o líder que Deus instituiu, que Deus levantou, o que acontece ainda nos dias de hoje. Muitos líderes, eles estão sofrendo exatamente pressões por pessoas que são antagônicas à sua liderança, ao seu modo de lidar com as questões congregacionais, com as questões atinentes à vida eclesiástica da igreja, e eles se levantam para perseguir, para murmurar, para fazer conluios e até mesmo complôs para tentar derrubar ou desestabilizar o líder. Moisés e Arão, que era seu irmão, passaram por isso. Fica este conselho aqui para você. Nunca se levante contra aqueles que Deus colocou à frente da obra. Nunca queira se levantar contra pessoas. Mas eu não gosto da maneira que ele dirige, eu não gosto da maneira como ele fala, não gosto da maneira como ele lida com as questões. Então, um conselho que eu dou a você aqui agora, que está vendo esse vídeo: mude de igreja. Peça à pessoa que está na liderança que você não se coaduna com ela e mude de igreja. Vá para uma outra igreja, procure um local onde você pode se adequar à palavra de Deus, à vontade de Deus, e saia em paz. Nunca saia em guerra, nunca saia murmurando, falando mal e espalhando, depois que sair, o nome daquela pessoa para os 4 cantos da terra, dizendo que aquela pessoa não vale nada. Isso não é de Deus, isso daí é algo arbitrário, é algo antiético, é algo que não se coaduna com a postura de uma pessoa que serve ao Senhor, nosso Deus. Então tá aí um conselho sábio e prático e veraz, porque está eivado de verdades, ok? Então vamos lá agora. O versículo de número 3, que é o tema deste vídeo, os bons tempos, saudade dos bons tempos, entre aspas, aí que está. E os filhos de Israel disseram-lhes, para Moisés e Arão, no caso: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Olha o que eles disseram: quem dera que morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito.
Deus prometeu-lhes tirar do Egito e prometeu-lhes dar uma terra que mana leite e mel. É claro que da terra não saía nem leite e nem mel. Esta palavra é uma palavra proverbial, que queria dizer literalmente uma terra farta, uma terra abundante, uma terra que tinha muito a oferecer. Então eles disseram: quem dera que nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Esse capítulo aqui, ele vai descrever a providência de Deus enviando o maná e suprindo a carência da alimentação que o povo tanto precisava no deserto, que é um lugar de escassez. Mas o que chama-nos a atenção é exatamente esta reclamação e esta palavra tão inoportuna, que queriam eles morrer na terra do Egito, que queriam eles estar perto das panelas de carne, que queriam eles estar ali na terra do Egito quando eles comiam pão até se fartar. Isso faz-nos refletir da seguinte maneira: quantas pessoas dizem, eu antes de estar na igreja eu era feliz, agora na igreja eu só tenho problema, agora na igreja eu só tenho infelicidade, agora na igreja eu só tenho sofrimento. Há uma diferença. O sofrimento que você tem agora, você tem-no em Cristo Jesus, teu Senhor, teu Salvador, teu Mediador, teu Redentor. Todo sofrimento que nós temos agora é porque Cristo sofreu e ele disse que nós também sofreríamos, que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e, consequentemente, quem está nele, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E ele diz que todo aquele que está nele verdadeiramente dá frutos. E um dos frutos daqueles que estão na videira, que é Cristo, é vencer o mundo com as suas corrupções, com as suas inverdades, com as suas ilusões. E eles aqui não pensaram no momento que eles estavam. Eles estavam indo para a terra prometida, mas no meio do caminho eles murmuram contra Moisés e contra Arão. E na verdade eles estavam murmurando contra o próprio Deus e dizendo que queriam que o próprio Deus deixasse que eles estivessem no Egito para que lá eles pudessem morrer e para que lá eles pudessem comer pão até se fartar com as panelas de carne que ali tinham no Egito. Há outras passagens na Bíblia que replicam praticamente ou repetem praticamente esta mesma murmuração quando eles falam que sentem falta dos alhos, do mel e de outras coisas que tinham ali no Egito. Agora, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Eles falaram que queriam estar no Egito, mas eles esqueceram que eles passaram por terríveis agruras, terríveis sofrimentos lá na terra do Egito. A ilusão que o nosso inimigo, o inimigo da minha alma e da tua alma, coloca no teu e no meu coração é exatamente isto. Ele coloca apenas o sentimento de voltar para o Egito e ele mascara tudo aquilo que nós passamos lá de sofrimento, de ruim. Quantas noites sem dormir por causa das drogas, quantas preocupações trouxemos para a nossa família e para toda a sociedade, quantas crises que nós tivemos, quanto sofrimento e muitas vezes sem um horizonte para enxergar um norte, uma luz no fim do túnel nós tivemos, e o nosso inimigo e as nossas próprias ilusões também de um coração que está querendo sair da presença de Deus, ele começa a dizer que lá no Egito era o lugar dele, que lá no Egito era o local aonde ele deveria estar, que lá no Egito era o local aonde ele estava feliz, quando na verdade não é bem assim. Não é bem assim. Vemos que Deus, durante todo o percurso do povo dele, durante o percurso no deserto, Deus nunca deixou faltar a água e nem tampouco o pão. Deus supriu mesmo no deserto todas as necessidades, a ponto de os sapatos não se gastarem e a roupa também não se corroer, porque Deus é aquele que cuidou do seu povo
lá no deserto e é aquele que cuida de mim e de você nos dias de hoje. Então fica aí esta reflexão para você meditar nestas palavras que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para passar para você. Os velhos tempos voltaram, entre aspas. Será que são velhos tempos e bons tempos? Na verdade, os velhos tempos não são bons tempos. São ilusórios, são fúteis, são tempos que eram difíceis, porque sem Cristo tudo é difícil, nada é verdade, porque a verdade é Ele, Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você pode conferir isso em João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 6, quando Jesus faz esta declaração que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então, fora de Jesus não há verdade. Fora de Jesus não existe o verdadeiro caminho e fora de Jesus não existe a verdadeira vida. Então, sigamos em frente com toda a luta, com todo o sofrimento e não queiramos jamais retornar ao Egito conforme desejou aqueles que inquiriram e murmuraram contra Moshe, contra Moisés e contra Arão, seu irmão, que foi o sacerdote, o primeiro sacerdote de Israel. Que possamos seguir em frente na graça, no poder, na sabedoria e na força do Senhor, porque Ele prometeu-nos estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar o like, principalmente você que é inscrito no canal. Você também que é inscrito no canal, eu te peço aqui, mais uma vez, ative o sininho, tem um sininho, aí tem a palavra todas, ativa lá, toca naquela palavra todas, que toda vez que eu gravar um novo vídeo, você vai receber a notificação e não precisa ver na hora, vê a hora que você achar que deve e pode ver, ok? Ninguém é obrigado a ver na hora, nada aqui, mas você fica sendo notificado. Eu faço isso com todos os canais nos quais eu sou inscrito, então faça isso também, ok? O like é muito importante para o canal, ajuda aqui o nosso trabalho, que estamos fazendo aqui com amor, pode ter certeza disso. E você que está vendo vídeos ou está assistindo aí os vídeos que já estão com quase 11 mil visualizações, não deixe de se inscrever no canal, porque isso vai ser maravilhoso, porque quanto mais inscritos, mais pessoas terão como ouvir a palavra de Deus e, consequentemente, nós alcançaremos muitos e muitos lares e muitas famílias e muitos corações com as Santas Escrituras. Que Deus abençoe, meus amados. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Shalom.